Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Na tarde de hoje tivemos atualizações quanto ao assunto reforço, como que está a situação do atacante Brian Rodrigues, que já não é de hoje que é especulado no Vasco. Vamos trazer informações desse jogador e também da situação do Bosquilha, que está sendo especulado aí muito forte o nome desse jogador ligado ao Vasco. Vamos falar também aqui da situação do Felipe Coutinho, como que está essa possível permanência do jogador, tem time do México interessado nele e muitas outras coisas agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco fez uma nova proposta para contratar o diretor executivo Rodrigo Caetano. O profissional que já tem passagens pelo Vasco, que está atualmente trabalhando na CBF, teria já recusado essa proposta do Vasco e nos últimos dias ele teria agradecido ao clube pela insistência, pelas propostas que o Vasco fez a ele e disse que o foco dele é cumprir o seu contrato com a CBF até a Copa de 2026. Como a gente falou mais cedo, né? Que o Vasco tinha um interesse ainda no Rodrigo Caetano, mas quando você para ver, dentro do projeto pessoal para a vida dele, ele com certeza quer disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, tá aí muito ligado ao Ancelotti, que acabou de chegar lá na CBF, certamente aí é um cara que não iria abrir mão do altíssimo salário que com certeza ele ganha lá na Confederação Brasileira de Futebol para vir trabalhar no Vasco, né? Um time que está sem dinheiro, um time que está praticamente falido, não tem grande estrutura, não tem tanto comando assim, com certeza não seria somente isso, somente o fator vir para o Vasco que iria agradar aí o Rodrigo Caetano, além, claro, também da parte salarial, que o Vasco deve ter oferecido um salário muito menor do que ele recebe atualmente, né? E como a gente falou mais cedo, o nome que ganha mais força aí dentro do Vasco, nesse momento, é o do Bruno Costa, que já trabalhou aí no Fortaleza, fez um bom trabalho por lá, só que devido aos péssimos resultados do Fortaleza nessa temporada, ele acabou sendo demitido de lá, juntamente com outros dirigentes. Ele é o favorito, segundo o GE.com, e com certeza pode ser que em breve o Vasco anuncie a contratação dele. Outros nomes correm por fora, como por exemplo do Freeland, que está atualmente trabalhando lá no Avaí. Mas eu acredito que o Bruno Costa tem muita vantagem aos demais pelo bom trabalho que ele fez no Fortaleza. Acho que seria o melhor nome dentre esses nomes especulados aí no Vasco. Logicamente queria o Rodrigo Caetano, mas como ele já recusou o Vasco, só sobra aí nomes de segunda ou terceira prateleira para o Vasco tentar contratar, não é? Deixem nos comentários quem para você deve ser o diretor executivo. Fato é de que, cara, se trazer um diretor executivo para ser do mesmo nível do Marcelo Santana, um boneco de posto lá dentro do Vasco, é melhor nem trazer, cara, porque você vai estar pagando um salário a mais para um profissional que não vai trabalhar, que não vai ter carta branca, que quem vai mandar, quem vai ser ainda o seu superior é o Pedrinho e o Felipe. Com certeza isso daí não faz o menor sentido se o Vasco trazer um profissional para ser mandado pelo Felipe, que em tese seria um nível abaixo a ele, e também, claro, pelo Pedrinho, que já deu mostras que não entende nada de futebol pelas contratações que ele fez, que ele e o Felipe escolheram a dedo aí para o Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o diretor executivo. Bom, pessoal, em vias de tentar sua rescisão contratual com o Aston Villa, o Coutinho teria deixado claro o desejo de permanecer no Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos. A família do jogador já está bem estabelecida no Rio de Janeiro, e com os filhos dele mais próximos da família, isso vem sendo um fator determinante para que ele queira continuar no Vasco. Nos últimos dias saiu especulações de que o Monterrey do México estaria interessado na contratação do Coutinho para esse Mundial de Clubes agora, e até se falou em outros clubes aqui do futebol brasileiro. Claramente o desejo do jogador é permanecer no Vasco e continuar aí jogando até pelo menos até o final dessa temporada. Não sabemos como que vai ser o contrato que o Vasco vai oferecer a ele. Com certeza o Vasco vai cometer uma loucura de oferecer talvez uns 3 anos de contrato pro Coutinho, algo que eu não faria. Eu daria no máximo 1 ano de contrato para esse jogador, porque ele entrega muito pouco dentro de campo, né? Se ele renovar o contrato com o Vasco, talvez com 2 anos, mas ganhando 800 mil, aí tá de boa, acho que vale a pena. Mas por 1,5 milhão, cara, é complicado, né, velho? É difícil. Um time que está muito mal financeiramente, corre sérios riscos de cair para a segunda divisão. Pensa você, como que você vai sustentar um salário de 1,5 milhão para um jogador na Série B, né? Complicado, né? Vamos ver o que o Vasco vai fazer nessa situação envolvendo o Coutinho. Espero que o jogador tenha um pouco de senso, diferentemente do Léo Jardim, e diminua um pouco esses salários, já que ele entrega muito pouco dentro de campo, pouco decide jogos,
para o Vasco, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa situação do Coutinho, essa renovação que está muito encaminhada com o Vasco, mas primeiramente ele precisa resolver a sua situação com o Aston Villa para chegar de graça ao clube. Se, por exemplo, o Coutinho não conseguir rescindir seu contrato com o Aston Villa, o Vasco tentará um novo empréstimo do jogador, pelo menos até o fim dessa temporada aí. Bom, e além dessa situação do Coutinho, tivemos atualizações hoje sobre 2 jogadores que poderiam ser reforços para o Vasco nessa janela de transferências. Mais cedo a gente até falou aqui do interesse do Vasco no meio-campista Bosquilha. Segundo aí a página estagiário do Vasco, o Vasco teria entrado em contato aí com o staff do Bosquilha, que teria dito realmente que aconteceu o contato do Vasco para saber os valores do jogador. Porém, hoje, com a apuração do canal Atenção Vascaínos, o Vasco não teria entrado em contato com o meio-campista Bosquilha, que está com 29 anos, joga lá no Operário, tem passagem por vários clubes aqui no Brasil, entre eles o São Paulo, também o Internacional e Coritiba, jogou também lá na França, no Nantes e também no Mônaco. É um jogador que está tentando aí recuperar o seu futebol, o seu bom futebol, e vem mostrando seu valor lá no Operário. Porém, o nome foi realmente muito especulado, mas sem contato até agora do Vasco. Segundo as informações do empresário do Bosquilha, se houver algum tipo de contato, o Vasco terá que procurar a direção do clube paranaense para saber como que é os valores, como que é a situação para negociar a transferência do atleta para o Vasco. Como eu falei mais cedo, logicamente, se o Vasco tiver um interesse nesse jogador, com certeza ele deve ficar balançado, porque o cara está jogando o Operário e recebeu uma proposta do Vasco, claro que ele vai aceitar, a não ser que ele seja um louco, né? Porque eu acho difícil, por mais que o Vasco seja uma bagunça, que o Vasco não seja um clube top na elite, mas ele joga no Operário, né? E uma proposta do Vasco certamente deixará o jogador balançado, porque claramente o desejo desse atleta deve ser voltar a jogar em um grande clube aí na sua carreira. É um jogador que teve muitas lesões e por isso que ele acabou indo parar no Operário. No Internacional ele voltou ao Brasil para ser o cara, para ser um homem de criação ali no meio campo. Não conseguiu se firmar, teve mais lesões, acabou sendo emprestado ao Coritiba e hoje joga lá no Operário. E o outro jogador que sempre é especulado no Vasco, há mais de um ano que o Vasco tenta contratar esse atleta, é o Brian Rodrigues. As últimas atualizações que tivemos quanto a esse atleta é de que ele não virá para o futebol brasileiro e que dá preferência para fechar com o futebol da Espanha. Segundo o NT Vascaínos, o jogador não teria recebido um contato do Vasco há mais de 2 meses e o empresário do atleta teria confirmado isso. E meio que pondo um ponto final nessa situação do Brian Rodrigues, né? Eu vejo muito vascaíno ainda iludido que esse cara vai chegar no Vasco. O Vasco não tem dinheiro para pagar mais de 40 milhões de reais nesse atleta, né? E certamente está bem longe do Vasco e não vai fechar com o nosso clube. Eu não acredito que esse cara será reforço do Vasco. Vamos aguardar aí, ver quais serão os nomes que o Vasco vai fechar aí no mercado. Há informações que o Vasco tem encaminhadas algumas negociações, mas primeiro precisa contratar um diretor executivo para ver se ele tem algum tipo de carta branca, algum tipo de moral para buscar reforço. Um poder maior do que, por exemplo, o do Felipe, né? Para poder trazer aí jogadores que ele quer ver no Vasco. Tomara que isso aconteça, que o Vasco consiga trazer alguns bons nomes, como deixou bem claro o Amodeu, não vamos fazer loucuras, o Vasco não vai contratar, não vai adquirir direitos de jogadores, para deixar bem claro, né? Acho pouco provável que o Vasco vai tirar do próprio bolso para comprar atletas e vai só tentar negociar com jogadores livres no mercado. E por falar em jogadores livres, só para fechar esse assunto, o Rafael Tolói, que foi especulado no Vasco nos últimos dias, já está em negociações com o Internacional, e se o Vasco não ficar esperto, pode perder aí muitos jogadores interessantes que estão sem contrato para o mercado brasileiro. Como é de prática do nosso clube, o Vasco é um dos últimos a contratar, vai chegar lá em setembro, no último dia de janela de transferência, se eu não me engano é no dia 2 de setembro que fecha a janela. O Vasco vai tentar contratar desesperadamente para tentar reforçar o seu elenco. Aí você para fazer aquele cálculo. Se eles estão esperando tanto essa pausa para o Mundial, para ver um Vasco mais forte, para o trabalho do Diniz desenvolver, como que você vai entregar jogadores reforços somente lá no início de setembro, né? Isso é coisa que acontece no Vasco. A gente viu isso no ano passado e no início desse ano. O sobrenome dessa diretoria do Vasco se chama Lentidão. E com certeza não será tão diferente assim nessa janela de transferências, né? Vamos aguardar aí que o milagre aconteça e que esse diretor executivo que chegue ao Vasco tenha total liberdade para agilizar negócios para o clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.